Amigos, vamos começar mais uma aula de português. Dessa vez, no curso preparatório para concursos, tipologia textual. Preste bastante atenção, porque vamos colocar alguns exemplos no quadro, mas vamos estar conduzindo a aula muitas vezes de forma oral. As tipologias textuais são os tipos de textos criados em determinados contextos e que vão depender da intenção e necessidade de comunicação das pessoas. A tipologia textual é dividida em 5 tipos de textos e a gente vai estar colocando aqui, né, a divisão desses textos. Primeiro, narrativa, tipologia descritiva, terceira, dissertativa, quarta, expositiva, e a quinta, injuntiva. Portanto, a tipologia textual, narrativa, da narração, conta uma história incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos. Né? Na narrativa nós temos a narração. Vamos estar contando uma história. E depois nós vamos ter a descritiva, que faz o quê? A descrição. Descreve uma pessoa, um objeto, um local ou um acontecimento. Então vamos ter a descrição. Né? A descrição. E vamos ter também dissertativa. Né? Na dissertativa, lógico que nós vamos ter uma dissertação que defende uma ideia, expõe a opinião através de argumentações, né? Então, na dissertativa nós vamos ter ideias, né? Portanto, importantes que tenha essas ideias. Na tipologia narrativa, na narração, já vai dizendo, narração significa contar uma história, acontecimento e ações de personagens dentro de um espaço em determinado tempo. Através de um enredo, de uma história, é relatado por um narrador os acontecimentos e ações de maneira linear ou não linear. Assim, se o enredo seguir uma sequência cronológica, trata-se de um enredo linear. Do contrário, se existe uma mistura entre o passado, presente e futuro, estamos diante de um enredo não linear. Para facilitar o entendimento, podemos resumir os elementos da seguinte forma. Vamos começar por aqui. O que revela a história, o assunto central da trama, né? Quem são os personagens envolvidos na trama, que podem ser os principais, protagonistas e secundários, coadjuvantes. Quando se fala a respeito do tempo, né? Quando aconteceu a história. Onde representa o local, o espaço onde a narrativa ocorre
que pode ser ambientes físicos ou psicológicos, né? Onde por quem aquele que conta a história é o narrador, o foco narrativo. Ele pode fazer parte da história, narrador personagem, ou não participar dela, narrador observador ou narrador onisciente. Então, o quem. A nossa aula não é ao vivo, ela é gravada, mas vocês podem mandar perguntas ou dúvidas pelos comentários, se nós podemos nas próximas aulas ou no próximo vídeo, que não vai demorar muito, colocar para vocês, e vai ajudar muito no estudo. As características da tipologia narrativa revela uma sequência de acontecimentos de uma história, né? Quer dizer, nas características vamos estar destacando uma sequência, né, de fatos, né? Uma sequência você vai encontrar na narrativa. Os fatos e ações são relatados por um narrador, que é o foco narrativo, participa ou não da trama. Então tem que ter um narrador, né? Narrador participa ou não da história, mas tem um narrador. Para esses personagens principais, né, protagonistas, que aparecem com mais frequência, são os mais importantes da história, e personagens secundários. Então vamos ter protagonistas, da história, e vamos ter os coadjuvantes. Vamos estar colocando aqui bem. Lembrando que a nossa aula de duração de 40 a 45 minutos, portanto é uma aula bem objetiva, sem muitos arrodeios. É exatamente o que você precisa saber para que você possa fazer boas provas nos concursos. Digamos de boa a excelente, porque realmente para passar a prova tem que ser de boa a excelente. Por isso vejam os vídeos, se inscrevam no canal, vejam boas apostilas, gramáticas, para que você possa ter uma boa preparação. Então nós colocamos os personagens protagonistas e também os coadjuvantes, né? Coadjuvantes são os personagens da história. Marcação de tempo cronológico, através de datas e momento histórico, ou o tempo individual de cada personagem, o tempo psicológico. Então vamos ter o tempo cronológico e o tempo psicológico. E psicológico, que é o tempo individual de cada personagem. A indicação do local onde se desenvolve a história, que pode ser físico, real ou imaginário, né? Quer dizer, poderá ser físico ou imaginário, ou psicológico, no caso, na mente da pessoa. Então poderá ser físico, o local pode ser físico ou imaginário. Imaginário ou psicológico, é só na cabeça da pessoa, né?
Aí você vê a importância do estudo. Isso vai ajudar tanto nas provas como vai ajudar na composição de uma redação. Vamos ter exemplo de texto da tipologia narrativa. Nesse exemplo de textos, vamos estar colocando aqui para que você tenha mais um domínio sobre o assunto desta aula. Um assunto que é muito explorado nos principais concursos do país. Estamos dando essa aula preparatória para o concurso na área do português, outros amigos estão dando na parte da matemática. Devido ao tempo, nós só vamos poder realmente dar todo o curso de português. O curso de matemática vai ficar para outro colega nosso. Então vamos... o exemplo de textos, nós vamos ter narrativos, né? Textos narrativos. Nós vamos ter crônicas, vamos ter contos, romances, fábulas e novelas. Esse tipo de narração contém todo elemento da narrativa, um enredo contado por alguém, um narrador, um espaço e um tempo definido, além de incluir personagem na trama. Então, como você vê, abre-se um leque dos conteúdos. Depois vamos estar falando um pouco mais sobre esses leques que se abriram. Já que nós vamos agora para a tipologia descritiva, que no caso é a descrição, né? A descrição representa o ato de descrever algo, e que pode ser uma pessoa, objeto, uma paisagem ou um local. Quando utilizamos a tipologia descritiva, buscamos apresentar principais características de algo. Isso pode ser feito de duas maneiras: descrição objetiva e descrição subjetiva. Na descrição objetiva, não há um juízo de valor, uma opinião ou mesmo impressões subjetivas sobre o que está sendo observado. A imparcialidade, visão neutra, é uma das principais características desse tipo de descrição. Ela busca apontar de maneira muito realista e verossímil os atributos de algo: alto, baixo, claro, escuro, longo e curto. Já na descrição subjetiva, a opinião, as apreciações e emoções de quem está descrevendo aparecem de forma muito nítida, que pode surgir pelo uso de muitos adjetivos. Nesse caso, o objetivo é valorizar a forma do texto com o intuito de influenciar os leitores através de um juízo de valor sobre o que está sendo observado. Vamos colocar exemplo da descrição objetiva e subjetiva. Então vamos colocar aqui descrição. Já quem estava falando, mas não copiamos nada. Descrição objetiva. Na descrição objetiva, vamos colocar: a basílica é repleta de mosaicos, né? Mosaicos. Ou vamos colocar: a igreja é repleta de mosaicos. A igreja é repleta de mosaicos.
Na descrição subjetiva, né? Na descrição subjetiva, vou colocar para cá, ficar mais visível. Lembrando que são várias aulas e que nosso objetivo realmente é ganhar tempo e conseguir passar de maneira mais objetiva esses conteúdos para vocês. Lembrando, esse vídeo é uma ajuda, mas importante a gramática, importante as apostilas, importante se preparar bem para os concursos. Na descrição subjetiva, descrição subjetiva, nós vamos ter aqui a deslumbrante, né? A deslumbrante você vê que já está sendo bem subjetiva. A deslumbrante igreja, né? A deslumbrante igreja tem belíssimos mosaicos. Exagerando, né? Belíssimos mosaicos. Belíssimos mosaicos. Pelo uso dos adjetivos, nota-se impressões do autor, né? Então a gente nota que a objetiva vai direto ao ponto. Isso já entendemos. E a subjetiva, ela vai exagerando nas suas coisas. As características da tipologia descritiva apontam os principais atributos e aspectos de algo. Realiza um retrato verbal sobre algo. Valoriza os detalhes, os pormenores e as minúcias. Utiliza muitos adjetivos para detalhar o objeto descrito. Usa verbo de ligação ser, está, aparecer para demonstrar o objeto descrito. Presença de verbo no pretérito imperfeito no presente indicativo para descrever cenas. Recorre às metáforas e comparações que permitem uma melhor imagem mental do que está sendo descrito. Vamos colocar aqui exemplo de texto de tipologia descritiva. Textos descritivos. Estes textos descritivos vamos ter manuais, né? Manuais de instrução. Manuais de instrução. Retratos falados. Retratos falados. Diários, né? Diários.
E nós colocamos diários, vão ter notícias também, né? Notícias, biografias. Notícias e biografias. Todos eles são textos descritivos, né, em que há um retrato verbal realizado pelo autor, o emissor, né, o emissor. Lembrando que nossas aulas, elas, terminado esse vídeo, ela vai continuar, né, no sábado. No sábado nós poderemos ter outros vídeos com aula. Portanto, nossas aulas vão continuar no canal. Por isso que é importante se inscrever no canal, para que ela seja direcionada exatamente para a pessoa que quer participar do curso. Agora, tipologia dissertativa, né? Tipologia dissertativa. No caso, a dissertação, né? Dissertação. A dissertação é, de maneira geral, um tipo textual opinativo e argumentativo. Além disso, pode ser persuasivo, já que tem como intuito defender uma ideia ou um conceito sobre determinado assunto, através de argumentações pautadas em dados, estatísticas e exemplos concretos. Os autores que fazem uso dessa tipologia textual pretendem convencer seus leitores a partir de suas opiniões e juízos de valor fundamentados em pesquisas que realizaram ou em conhecimentos que possuem sobre o tema. Vale ressaltar que a opinião deve ser apresentada na terceira pessoa do plural, nós, eles, e não na primeira pessoa do singular, eu. Embora em sua maioria os textos dissertativos sejam argumentativos, há também outra subcategoria denominada de textos dissertativos expositivos. Nesse caso, as ideias, conclusões e conceitos apresentados são expostos de maneira neutra e imparcial, sem que o autor se posicione mostrando sua opinião. Algumas características da tipologia dissertativa: texto escrito na terceira pessoa do plural, nós, eles, presença de apreciações, opiniões, juízo de valor do autor do texto, foco na formação de opinião do leitor, persuadindo, uso da norma culta, linguagem formal, recorre à coerência e à coesão para criar uma argumentação lógica e bem conectada pelos elementos coesivos, utilização de dados, exemplos e estatísticas de outras pesquisas para corroborar suas ideias. Explicações fundamentadas em outros autores, por exemplo, para a defesa do tema com mais propriedade. Vamos ter exemplo de textos da tipologia dissertativa. Vamos lá, né? Exemplo. Desses exemplos nós vamos ter artigos, né? Artigo, monografias, vamos ter também resenha, resenhas, ensaios, editoriais. Todos eles são escritos com uma linguagem formal e pretendem apresentar textos dissertativos, expositivos ou defender uma ideia sobre determinado assunto,
convencendo o leitor dos textos dissertativos argumentativos. Como vocês veem, a dissertação, ela realmente é um texto pessoal, mas que tem que ser feito com toda a qualidade da língua portuguesa. Vamos entrar agora na tipologia expositiva, que seria a exposição. Lembrando que nós temos outros vídeos, né, do canal. No caso, vocês poderão rever as aulas dos outros vídeos, estudar nas apostilas e nas gramáticas. A preparação sempre é bom. O negócio é se planejar bem como fazer, né? Na exposição, tipologia expositiva, a exposição. A exposição é um tipo textual que apresenta informações sobre determinado assunto. Diferente do texto argumentativo, que utiliza opiniões e juízos de valor para defender uma ideia, essa tipologia foca em reunir informações e apresentar de maneira coerente e imparcial, sem opiniões que convençam o leitor. Esse tipo textual pode ser produzido de duas maneiras: textualmente, através de um texto, ou oralmente, através da fala. Para entender melhor, vamos pensar num seminário da escola, em que duas modalidades de tipologia expositiva são utilizadas, a escrita e oral. A apresentação projetada no PowerPoint é um texto expositivo escrito, e a explicação do tema pelo aluno é feita através da fala das pessoas, configurando um texto expositivo oral. Característica da tipologia expositiva, né? Característica da tipologia expositiva. Tipologia expositiva. As características da tipologia expositiva, nós vamos ter texto escrito oral, sem opiniões do autor, né? Escrito ou oral, né? Sem opinião do autor. Portanto, tem que ser uma coisa bem imparcial. Uso de uma linguagem clara e direta, né? Linguagem clara e direta. Linguagem clara e direta. Produção informativa e objetiva, sem juízo de valor. Portanto, informativa. Quer dizer, você tem que saber da informação, a informação não tem parcialidade, não é o que eu acho, é o que deve ser apresentado, é o que deve ser ensinado, é o que está lá no conteúdo e não tem o que alterar, né? É o que já vem no conteúdo, não tem que alterar. É mais ou menos o resultado que não pode ser mudado.
uso de informações e dados para expor o tema. Então, assim, é informativa, né? Dados reais, né? Dados reais. Não há o que me inventar sobre o tema. Dados reais. Recorre à conceituação e definição para explicar os temas. Então, conceito e definição. Conceito e definição para o tema. Utilização de comparações e enumerações para facilitar o entendimento. Então, compara e enumera, né? Compara e enumera, para que haja um melhor entendimento. Exemplo de texto da tipologia expositiva. Vamos ter exemplos, né? Exemplo da tipologia expositiva. A gente sabia, mas a gente não separava muito bem, né? Palestras, entrevistas, quem pensou que era brincadeira, entrevista, né? Seminários, verbetes, né? Verbetes, de dicionário, verbetes de dicionário e enciclopédia. Todos eles apresentam informações objetivas, ou seja, isentas de subjetividade e de duplas interpretações. Vamos chegar no nosso próximo assunto, tipologia injuntiva. Vou preparar o espaço aqui para os registros. Estudar lendo e escrevendo ajuda muito na aprendizagem. É uma das coisas que também nós repassamos para as novas gerações. Nós que passamos em vários concursos, através da leitura e da escrita, do conhecimento dos conteúdos, estamos repassando para as novas gerações. Aqueles que aproveitarem terão êxito. Mas não falta gente, né, dando curso de preparação, que vai ajudar cada um a passar nas provas, a conseguir a aprovação dos concursos, que estão cada vez mais complicados. Isso realmente compreendemos. Então vamos colocar tipologia injuntiva. Tipologia injuntiva, que é a injunção. A injunção. A injunção é um tipo textual que pretende instruir ou ensinar alguém a fazer algo por isto. Por isso apresenta uma sucessão de informação que pode estar organizada em pequenos parágrafos ou numerado em passos. A ideia central é levar uma ação por parte do receptor ou leitor que recebe a mensagem. Estes textos precisam ser claros e objetivos para não gerar dúvida ou duplas interpretações em que está lendo. Pense, por exemplo, no manual de instruções de um móvel.
O objetivo é indicar um passo a passo de tudo que deve ser feito, como deve ser feito e quais as ferramentas serão necessárias para realizar essa tarefa. Então vamos às características. Características. Bem, as características visam instruir ou ensinar algo a alguém, né? Então tá, visa ensinar. É muito parecido com os anteriores, não resta dúvida. Foco na explicação e no método para a realização de algo, né? Foco na explicação. Foco na explicação. Para se realizar algo, existe o foco na explicação. Texto objetivo. Texto objetivo. Não tem espaço para interpretação, né? Então o texto é muito objetivo, igual as nossas aulas preparatórias para o concurso. Texto objetivo. Não tem arrudeios. Vamos direto ao assunto, direto ao ponto. Texto objetivo, sem espaço para outras interpretações. Uso da linguagem simples e objetiva, né? Linguagem simples. Linguagem simples e objetiva. Vamos direto ao nosso assunto. É como aqui o tempo está passando. Logo vamos estar completando os 40 minutos de aula, ou 45, mas não fique preocupado com isso, porque teremos outros vídeos na mesma carga de 40, 45 minutos e vamos juntando aulas, anotando dúvidas e certezas, comentando se você tem alguma dúvida, se você quer saber de alguma coisa, comente. Porque aqui nós temos um professor há muito tempo na área do português, né? Há muito tempo, principalmente em termos de concurso público. Então, assim, é uma linguagem simples, né? A linguagem formal, né? Formal e culta. Aqui você vai ver a utilização de verbo do imperativo, né? Que denotam ordem. Verbos no imperativo que denotam ordem. Então você vê que é muito importante estudar. Vamos ter os principais exemplos desse tipo de texto, né? Exemplo do texto, vamos ter propagandas, manuais de instrução, né? Manuais de instrução, bulas, né? Vocês sabem que é bulas de remédio, receitas culinárias, né? Receitas de comida culinária, regulamentos. A grande semelhança entre eles é que todos oferecem instruções, dando informações, indicações sobre algum procedimento.
Nas próximas aulas estaremos falando sobre diferença entre tipologia textual e gêneros textuais. A tipologia textual são textos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa e objetivos bem definidos. Relatar acontecimentos, descrever uma pessoa, defender ou apresentar uma ideia, ensinar a fazer algo. Elas são classificadas em 5 tipos: narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Já os gêneros textuais são textos orais ou escritos mais específicos, determinados pela intenção comunicativa e o contexto em que são utilizados. Considerando as principais características de estrutura da tipologia existente, eles surgem dos 5 tipos de texto: narrativo, romance, conto e novela. Vamos dizer de modo resumido. Descritivo, biografia, cardápio e notícia. Dissertativo, monografia, artigo e resenha. Expositivo, seminário, palestra e entrevista. Texto injuntivo, receita, propaganda e manuais. Então, assim, para poder entender melhor, vamos estar aprofundando nas próximas aulas sobre os determinados textos. Por exemplo, uma receita, né? Na tipologia textual utilizada foi a injunção, no caso da receita, que são os ingredientes e o modo de preparar, né? Bata todos os ingredientes e a forma de colocar a manteiga, farinha e coloque ao forno aquecido a 180 graus por 30 minutos. Quer dizer, um exemplo de texto utilizado a injunção. O gênero textual utilizado foi a receita culinária. Tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e texto injuntivo. Vamos aprofundar mais na nossa próxima aula, onde vamos aprofundar a questão do enredo, do narrador, do personagem, do tempo, do espaço. Vamos também falar um pouco sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão do texto dissertativo. Vamos também aprofundar mais sobre o texto expositivo, sobre o texto injuntivo. Tudo isso na próxima aula, também seguindo esse mesmo roteiro de hoje, né? Estamos terminando nossa aula, esperamos que vocês comentem as dúvidas, curtam o nosso canal, curtam nossas aulas, não deixem de dar sugestões, comentários, convide aos amigos, aqueles que vocês mais gostam, para se inscrever no canal, porque sabemos que a disputa é grande para concurso, mas eu acho que vocês poderão convidar os amigos para participar do nosso canal. Vamos ter mais pelo menos umas 20 aulas até o próximo concurso que vocês vão fazer. Teremos umas 20 aulas, então aproveitem esses vídeos, estudem nas apostilas, estudem também nas gramáticas, aproveitem bem a preparação. Depois de aprovado, pronto, você vai ficar relaxado, né? Vai cumprir a sua vitória. Lógico que a vida continua, como é o nosso caso, nós somos concursados e continuamos repassando aula para os colegas, dando um empurrãozinho ao canal. Esperamos que tenham gostado da aula e repasse para os amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com a proteção de Deus. Até a nossa próxima aula, que provavelmente será sábado. Vejam sempre o canal para que vocês fiquem por dentro das aulas. Até nosso próximo vídeo.